Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e espero que tenham tido uma ótima semana. E bom, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nas aulas anteriores eu conversei um pouquinho para vocês sobre a técnica do piano e comecei a passar alguns exercícios que vocês podem estar fazendo em casa, mesmo sem ter um piano ou um teclado onde praticar. Inclusive, eu ensinei para vocês como fazia um tecladinho, um trechinho do teclado do piano em folha sulfite para facilitar o aprendizado de vocês. Bom, antes de eu começar a nossa aula de hoje, eu vou só esclarecer uma coisa que muita gente ficou com dúvida no vídeo anterior. Na aula anterior eu mostrei para vocês como que desenha o tecladinho, que ficou desse jeito assim, na folha sulfite, né? Mas eu só mostrei eu fazendo, eu não passei medidas do que eu fiz, nem nada disso, e eu acho que o pessoal ficou meio confuso. Então eu vou esclarecer isso rapidinho agora, e a gente já começa a aula, ok? Então vamos lá, gente. A gente tem aqui o teclado do piano. Se vocês perceberem bem, nós temos que o teclado, ele é simplesmente feito de vários retângulos. Então é o seguinte, vocês precisam fazer para as teclas brancas 8 retângulos. E a medida deles tem que ser 3 centímetros por 14 centímetros. Esse é um bom tamanho para estar fazendo aqui as teclas do piano. Se quiserem fazer um pouquinho menor, tipo 2 centímetros ou 13 centímetros aqui do lado, não tem problema. Só não pode deixar a medida da largura muito grande, porque as teclas do piano, na verdade, são bem fininhas, tá bom? Enfim, então aqui nas teclas brancas são 8 retângulos com 3 por 14 centímetros e as teclas pretas são retângulos com 2 por 8 centímetros, tá bom, pessoal? Foi assim que eu fiz o teclado do piano. A medida da largura das teclas eu sugiro que vocês sigam assim, tá bom? E não façam elas mais largas, mas a altura delas vocês podem estar vendo aí o que vocês acham que fica melhor no desenho de vocês, tá bom? E muito cuidado com o padrão das teclas pretas e brancas. O padrão ele tem que ser desse jeito, tá bom, pessoal? Não pode mudar porque essa sequência de teclas ela vai seguindo assim no piano inteiro, tá bom? Ela não muda. Então o que acontece? Entre Dó e Ré você tem uma tecla preta. E entre Ré e Mi você também tem uma tecla preta. Mas entre Mi e Fá não tem. Só tem a linha dela aqui, a junção das duas teclas brancas, tá bom? Então, não tem tecla preta aqui. Agora, entre Fá e Sol, Sol e Lá, Lá e Si, você tem a tecla preta. Entre Si e Dó, você já não tem. É junção de duas teclas brancas, tá bom? Então, fiquem bem atentos a esse padrão do piano. E se tiverem mais alguma dúvida quanto a isso, né? Se eu não fui muito clara quanto a isso agora, vocês podem estar falando comigo de novo, que a gente faz junto, tá bom? Pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, qualquer coisa. Estou à disposição de vocês, ok? Então, vamos começar a aula de hoje. Então, gente, eu não sei se vocês lembram, mas lá no comecinho das nossas aulas, quando eu estava ensinando para vocês um pouco sobre os elementos da partitura, eu passei para vocês o que são acidentes musicais. Então, eu mostrei para vocês o sustenido e o bemol. Esses são os acidentes musicais e eu expliquei mais ou menos como que você encontra eles, o que eles são, como eles funcionam. Falei que eles estão relacionados com as teclas pretas do piano, enfim. E eu também disse que o assunto dos acidentes musicais era muito mais complexo do que quando eu estava explicando. Por quê? Os acidentes musicais eles estão relacionados aos tons e semitons do piano. E é isso que eu vou ensinar para vocês nessa aula. Então, nós vamos retomar esse assunto dos acidentes musicais com o conceito de tom e semitom dentro da música. Gente, o tom e o semitom, eles representam a distância entre os sons que compõem as notas musicais. Tá, mas o que isso significa? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, acompanhem comigo. Nós temos duas cidades, imaginem duas cidades. A gente tem São Paulo e Rio de Janeiro. Entre essas duas cidades tem uma distância, que é medida por nós em quilômetros, certo? Até aí tudo bem, né? Agora, imaginem que São Paulo é a nota Dó e Rio de Janeiro é a nota Ré. E nós também temos uma distância entre elas, só que ao invés agora de medirmos em quilômetros, nós medimos em tom e semitom. Então, o que acontece? Se vocês separarem, a nota Dó, ela é diferente da nota Ré. Por quê? Porque elas estão em lugares diferentes. No caso, elas são
alturas sonoras diferentes. Vocês lembram quando eu expliquei sobre altura sonora? As notas mais agudas são as mais altas e as notas mais graves são as mais baixas. Então, o Ré ele é mais alto em relação ao Dó. Portanto, temos uma distância entre as notas que faz com que elas tenham um som diferente. Agora, falando um pouco mais especificamente do semitom, pessoal. Aqui no Ocidente, o semitom ele é visto como a menor distância possível entre duas notas musicais. Eu digo aqui no Ocidente porque lá no Oriente, onde fica a China, a Índia, isso é visto de uma maneira um pouco diferente, que eu já vou explicar para vocês. Mas aqui na região onde a gente mora e tudo mais, o semitom é a menor distância entre duas notas musicais. E o que isso significa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm aqui duas casinhas. Entre essas casinhas, nós temos uma distância de 2 km. Pensando em 2 km, qual que seria a menor distância entre essas duas casinhas? Nós teríamos 1 km. Você precisa de 1 km mais 1 km para poder dar 2 km, que seria a distância entre essas duas casinhas. Agora, como que isso fica passando para nosso lado da música? Você tem a nota Dó e você tem a nota Ré. Da nota Dó para a nota Ré, você tem a distância de um tom. Mas para ter um tom, você precisa de 2 semitons. Então, a menor distância possível entre essas duas notas que você pode encontrar é um semitom. Então, você tem um semitom mais um semitom, que dá a distância entre essas duas notas, tá bom? Vou dar uma mostrada aqui para vocês no piano, como é que isso fica mais ou menos. Então, gente, nós temos aqui a nota Dó e a nota Ré. Como eu falei para vocês, a distância entre essas duas notas é um tom. E o que fica no meio dessas notas? O Dó sustenido, ou o Ré bemol, que é o acidente. Vocês lembram quando eu falei dos acidentes para vocês? Então, entre Dó e Ré, você tem o Dó sustenido. Do Dó para o Dó sustenido, tem uma distância de meio tom. E do Dó sustenido para o Ré, mais uma distância de meio tom. Somando essas duas distâncias, nós temos um tom. Então, se queremos passar direto do Dó para o Ré, nós temos um tom completo. Bom, comigo já tendo explicado o que seria um semitom, acho que vocês já conseguiram deduzir o que é um tom, certo, gente? Dê uma olhadinha aí nessa imagem na tela para vocês. Vocês têm aí o Dó e o Ré, e tem que a distância que separa eles é a distância de um tom. E bem no meio, entre essas duas notas, vocês têm o Dó sustenido. E o Dó sustenido, ele representa o meio tom, o meio entre essas duas distâncias. Então, você tem um semitom mais um semitom, que dá um tom aí para separar as duas notas. Sabendo disso, vocês conseguem observar no piano melhor a distância entre as notas e vocês também conseguem entender um pouco melhor o nosso conceito de acidentes musicais, nosso conceito do que é um sustenido e do que é um bemol. Vamos dar uma olhadinha lá no piano agora. Ó, como vocês podem ver aqui, nós temos uma oitava do piano, né? Um conjunto de 8 notas que vai de Dó até Dó. E, bom, vamos dar uma olhada. A gente tem aqui, como vocês viram, de Dó para Ré, a distância de um tom. E agora a distância de Dó até Mi, como que fica isso? Bom, é muito simples, pessoal. Vocês têm um tom mais um tom, que dá 2 tons. Então, a distância de Dó para Mi são 2 tons. E agora a distância de Fá para Si, quantos tons nós temos? É só a gente contar. De Fá para Sol, 1, de Sol para Lá mais 1, e de Lá para Si mais 1. Então, nós temos a distância de 1, 2, 3 tons aqui, certo? E agora a distância de Dó para Ré sustenido. Vamos ver. Daqui até aqui nós temos meio tom. Daqui até aqui mais meio, que dá um tom nessa parte, e daqui até aqui mais meio. Então, nesse caso, nós teríamos um tom e meio. Não seria uma distância inteira. Agora, tem 2 casos especiais que vocês precisam prestar bastante atenção, gente. De Mi para Fá, vocês podem ver que não temos aqui a tecla que representa o semitom. Por causa disso, nós dizemos que de Mi para Fá temos um semitom, tá bom? Não um tom como as outras notas brancas. Nós temos esse caso, que é dessa forma, e o caso da nota Si para a nota Dó. Entre Si e Dó, nós também não temos a nota que representa o semitom. Então, esse semitom é contado diretamente de uma nota branca para outra.
Então, aqui e aqui nós temos um semitom, ok? O restante das notas brancas é tudo feito em tons, ok? Tons inteiros. E o que acontece, gente? Lembram que eu falei dos sustenidos e os bemóis, certo? Então, nós temos aqui um sol. O sol sustenido é a nota preta que vem depois do sol, essa aqui. O sol sustenido, gente, ele é um semitom, certo? Daqui pra cá, nós temos a distância de um semitom. Então, nós temos aqui sol, sol sustenido. Sol sustenido representando um semitom. E o bemol, vocês lembram o que é? O bemol é a nota preta que vem de uma forma anterior à nossa nota branca. Então, aqui eu tenho o sol e aqui eu tenho o sol bemol. Do sol bemol pro sol, ou vice-versa, nós também temos a distância de meio tom, certo? Meio tom e meio tom. Com isso, vocês conseguem concordar comigo que daqui para cá nós temos a distância de um tom inteiro? Porque meio mais meio dá um, certo? Então, a gente pode medir a distância entre cada nota preta por tons também. Daqui para cá, temos um tom, certo? Encerrando a aula, eu vou só contar para vocês uma curiosidade. Vocês lembram que eu falei que a menor distância entre as notas é o semitom pra gente que mora aqui no Ocidente? Então, lá no Oriente, na região da Índia e da China, eles além do semitom têm um microtom. Então, eles têm uma variedade maior de notas do que a gente. Existem, se eu não me engano, 9 microtons lá no Oriente, e esses microtons são mais conhecidos como comas. Então, em um semitom, nós ainda temos microtons que dividem esse semitom. É por isso que quando nós escutamos uma música oriental, nós estranhamos o som, porque tem notas lá dentro que nós não conhecemos, com as quais nós não estamos acostumados. Eu vou passar aí para vocês um trechinho de uma música tocada no piano, uma música bem simplesinha, e o trechinho de uma música indiana, instrumental, para vocês sentirem a diferença entre os sons que pra gente são comuns, né? Uma música dividida em tons e semitons, e uma música que é pra gente um pouco mais diferente, divididas em tons, semitons e microtons. Bom, vocês devem ter percebido a diferença entre as duas músicas, com certeza, né? Em uma a gente tem o piano tocando, na outra a gente tem um pouco da canção pela voz mesmo, né, indiana, e um pouco dos instrumentos. E, bom, vocês devem ter estranhado quando a música indiana entrou. Isso acontece por causa da presença dos microtons. Nosso ouvido não está habituado a escutar esses microtons. Pra gente é algo estranho, algo muito diferente. Nós não conseguimos associar os microtons com a música. Por isso que fica estranho pra gente escutar uma música indiana. Então, bom, é isso, gente. Essa aula ela é super importante porque ela vai dar toda a base que eu vou usar na próxima aula, quando eu for passar um exercício para vocês darem uma treinada no teclado em casa. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, venham falar comigo, tá bom? Não fiquem com dúvidas e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Super beijo pra vocês e até a próxima!